Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Gêmeos. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu, é claro, vou convidar você também a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. E se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? As informações de contato para você que busca estão aí na descrição desse vídeo. Eu vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui, tá bom? Para Gêmeos, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Gêmeos precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor? Arcano Maior, o Louco. Nove de Copas. Aqui eu já estou começando a entender essa busca, né, que a pessoa do signo de Gêmeos que se conectar com essa leitura quer experimentar, né, um lance de bastante independência. O signo de Gêmeos por si só já é um signo que precisa ter essa liberdade. No entanto, aqui eu vejo, né, essa questão dessa busca por experiências que façam a gente se sentir emocionalmente independentes de qualquer outras coisas, de qualquer outras situações ou pessoas também, né? O Arcano Maior Louco, ele sempre representa para mim essa questão, cara, a gente precisa mesmo ir buscar se lançar nas novas experiências. É isso que vai fazer com que o nosso coração se encha de felicidade. O Nove de Copas, ele narra essa independência emocional que, ao meu ver, o ser humano precisa vivenciar, né? Isso estando em um relacionamento ou não estando em um relacionamento, cara, não tem coisa mais interessante, mais satisfatória, né? Mais alegre do que você ser uma pessoa independente, né? Você entender que você tem esse poder de liberdade de experimentar as coisas. É claro, a gente precisa ter o bom senso, né? Para a gente identificar de não cair em uma enrascada. Mas essa questão da gente experimentar as coisas, tudo isso deve fazer muito bem para as nossas emoções no primeiro momento, né? Olha, o Arcano Maior, o Papa, comprometimento. Aqui também pode falar dessa questão da gente precisar entender que duas coisas, a gente precisa entender que a gente precisa ter um comprometimento com essa nossa liberdade, com essa nossa independência, né, de viver da maneira que a gente sente que deve experimentar a vida. E aqui pode estar falando também, para quem está em um relacionamento, o Arcano Maior do Papa ele sempre está relacionado com as coisas do nosso coração, esse entrelaçamento que compromete você e o outro, né? Então que a gente pode estar falando de um casamento, de um namoro, algo que exista esse vínculo entre você e o outro. E ainda assim, a mensagem aqui que eu pego é essa, cara, independente de você estar em um relacionamento ou não, é muito bom viver num relacionamento, estar casado para quem gosta, né? No entanto, não deixe com que isso impeça você de experimentar a vida da maneira que você quer,
tá? Não deixe que um relacionamento, por vezes, bloqueie você de vivenciar as experiências que você precisa experimentar até para a sua própria evolução. Muitas vezes a gente estar comprometido com alguma coisa, uma pessoa, ou comprometido com outra coisa, o que quer que seja, para cada pessoa é uma coisa, nos impede de se lançar em experiências que poderiam e provavelmente podem elevar as nossas questões emocionais e trazer essa sensação de, cara, mesmo eu estando comprometido nisso ou com essa pessoa, eu sei que eu sou uma pessoa livre, que eu sou independente, né? Olha que mensagem. Aqui também pode estar falando que você tem o potencial de, ainda que esteja em uma relação, você ser independentemente satisfeito e saudável, né? É quando a gente entende que a gente está com o outro numa parceria, numa troca, num comprometimento, pelo simples fato de comungar junto com a pessoa e não por uma dependência emocional, uma codependência, uma falta que exista na gente. Né? Então percebe todo esse lance que a gente está conversando, dessa importância de vivenciar as nossas experiências, até mesmo particulares, ou que seja com o outro, mas que traga essa sensação de liberdade, de independência emocional, e o mesmo vale para o outro. É claro que a gente precisa deixar o outro também viver as experiências dele, ainda que esteja numa comunhão ali, num casamento, num namoro, em um comprometimento. Dois de paus, a jornada, mesmo que a nível de parceria, de comprometimento de você e o outro, você tem que ter essa capacidade de ter os seus próprios planejamentos, de conduzir a sua jornada da sua maneira. Estando sozinho ou estando com o outro, não faz diferença. Já que a leitura, o tarô, a proposta, o convite é que você se torne cada vez mais uma pessoa independente, né? Conforme eu vou me tornando na minha trajetória uma pessoa independente, ainda que eu esteja em comunhão com o outro, casado, namorando, eu preciso me sentir livre, independente, né? E quando eu me sentir independente, quando eu me preencher comigo mesmo, nesse momento a troca, o convívio com o outro se torna mais saudável, sem cobranças, tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa. E eu entendo que mesmo que eu esteja em um relacionamento, em uma troca, em uma parceria de qualquer natureza, essa independência se faz muito necessário para a minha jornada, né? Vamos ver mais então com o tarô cabalístico? Agora, em um relacionamento, em uma troca, em uma parceria, seja de qualquer natureza que for, quando a gente não tem esse ar de liberdade, né? Não é liberdade no sentido de, eu tô com essa pessoa, mas eu saio com outra se você quiser. Cara, isso é bizarro, não é sobre isso a leitura. A gente está falando de um saudável respeito por si mesmo a nível de um entendimento profundo e básico que a gente deveria ter de que eu tenho a minha própria liberdade, eu tenho a minha independência, independente da situação de eu estar comungando com o outro ou não em alguma etapa da minha vida. Quem entender esse recado provavelmente vai conseguir desfrutar muito mais da própria existência. A jornada se torna livre, né? Para você ser o criador da sua própria jornada. Um dois de copas aqui, cara, provavelmente a gente esteja falando com pessoas que estão em uma parceria ou em um relacionamento e não conseguem ter esse lance de liberdade, de se sentir independentemente satisfeito, até mesmo a nível emocional. Porque talvez não tenham entendido ainda essa mensagem inicial que o tarô quer trazer,
de que mesmo que eu esteja numa parceria, em uma troca, em um comprometimento, eu não posso fazer com que a minha existência dependa do outro para que eu alcance as minhas questões emocionais de independência ou para que eu queira vivenciar a experiência que eu quero vivenciar. É claro, em uma troca, em uma convivência a dois, em uma parceria, em um relacionamento, todo e o máximo respeito com o outro se faz necessário. Mas, mais uma vez, isso não pode impedir de você se sentir emocionalmente satisfeito consigo mesmo. Isso não pode impedir que você viva as próprias experiências que você queira viver, porque senão, cedo ou tarde, vai se tornar tóxico. Vai ficar cada vez mais desafiador. Isso vale tanto para você que está em uma parceria, quanto para você que está solteiro, tá? Para você que essa leitura fala de uma questão pessoal, de uma questão de trabalho, de uma questão de amizade, eu não posso desenvolver a codependência pelo outro. Eu preciso aprender a caminhar sozinho. Eu preciso aprender que eu tenho que ter as minhas experiências sozinho, independente de eu estar ou não em um relacionamento, em uma parceria, em uma troca afetiva ou sociedade, qualquer que seja a situação, tá? Se eu criar muita dependência do outro, fica difícil para eu entender e eu desenvolver as minhas questões particulares, que evidentemente são de extrema importância, se não mais importante do que a troca com o outro. A troca com o outro só se torna genuína, pura, quando eu entendo que eu sou um indivíduo que preciso ter as minhas questões particulares, que eu preciso ter as minhas experiências particulares, que eu preciso me sentir emocionalmente livre e independente de tudo, né? Mesmo em uma troca. Aqui você tem duas cartas que podem representar a troca, o convívio com o outro, o casamento, o namoro, a parceria, que é o arcano maior, o Papa e o 2 de copas. Talvez essa mensagem seja mesmo para você entender que a parceria não é uma condenação. A parceria deve ser, na parceria deve ser exercitada até essa questão da liberdade. É claro, precisa ter um grau de entendimento muito grande. Até para você que esteja solteiro, quando for entrar em uma situação, esteja já preenchido de si mesmo, esteja emocionalmente independente, para que não entre numa situação e aquilo venha a gerar em você uma questão de dependência emocional pelo outro. Essa questão demora para ser desenvolvida no indivíduo, mas uma vez que ela é desenvolvida, você vai querer cada vez mais exercitar isso. E aí mesmo que você entre numa troca, num namoro, num casamento, numa parceria, numa sociedade, sempre e em primeiro lugar vai vir essa sua independência. E isso que é o fabuloso, é aí que a troca genuína e pura pode acontecer. Se a gente entrar numa situação em falta, provavelmente nos tornaremos escravos daquilo que o outro pode nos oferecer. E a troca nunca vai ser genuína e pura. Um rei de ouros embaixo do 9 de paus. O rei de ouros é uma figura de estabilidade, é uma figura muito racional e pé no chão. Então, será que não precisa também, o que nos ajuda a desenvolver essa independência é nos manter aterrado com os pés e a atenção, né, voltados para a realidade? Aqui tem energia de touro, virgem e capricórnio. Touro bem forte, Áries para mim com louco. Um 3 de espadas. Tá? O 3 de espadas ele narra uma questão de sofrimento, de conflitos também, traições, mentiras e enganos, né? No entanto, aqui eu vou pegar esse 3 de espadas, mesmo que para você não esteja, né, relacionado a essas coisas que a gente está falando,
Eu vou entender aqui, como no conselho, cara, que toda essa questão que a gente está falando de desenvolver a própria independência a nível emocional também, aonde eu me sinto livre, mesmo estando em uma parceria, a me lançar nas experiências que eu quero, né? Ou seja, pô, a gente está namorando, mas esse final de semana eu quero viajar sozinho, né? Eu quero ter essa liberdade de ser quem eu sou, porque eu quero ter um momento comigo mesmo. Ou esse final de semana eu quero ficar sozinho para eu meditar as minhas questões, e isso não deve ser um incômodo para o outro. E se acontece da outra parte, não deve ser um incômodo para você. A pessoa não está te rejeitando, nem você está rejeitando a pessoa. O que está acontecendo aqui é uma busca saudável pelas próprias experiências íntimas e particulares que todo ser humano, todo indivíduo deve desenvolver em si. Porque se isso não acontecer, três de espadas causa uma sensação de tristeza muito grande, de aprisionamento. Por vezes, a falta, a incapacidade da pessoa de entender esse recado que o tarot está querendo trazer, que eu preciso ter esse momento de vivenciar minha vida sozinho, cara, pode com certeza fazer a gente meter os pés pelas mãos e se sentir insatisfeito naquela relação, naquela parceria, então busca coisas externas. Tudo isso é significativo de ser entendido para quem visa buscar uma melhoria de vida, uma qualidade de vida muito melhor, seja em qualquer área da vida. Se não nos tornarmos pessoas independentes, principalmente no que tange a nível emocional, rapidamente seremos capturados por aquilo que falta em nós. E muitas vezes aquilo que falta em nós pode ser alcançado quando a gente vive uma experiência solitária, ou seja, o exemplo que eu dei, esse final de semana eu quero ficar sozinho na minha, ou eu quero viajar, quero estar no meio da natureza, preciso meditar as minhas questões. Tudo isso deve, no primeiro momento, te fazer muito bem, deve te nutrir emocionalmente, para que você não fique em falta com o outro, ou não se sinta preenchido só quando você está com o outro. É claro, o outro tem a capacidade de nos preencher e vice-versa, né? No entanto, isso não pode ser uma dependência, assim como um vício. Ah, mas eu só estou bem quando eu estou com o outro. Não, as questões particulares e individuais em primeiro lugar, depois o outro, tá? Senão a troca não é justa, não é pura, não é genuína. No fundo do maço, um seis de ouros. É uma carta de generosidade, só que ao meu ver, o seis de ouros, ele fala muito para nós essa questão do quão eu devo me nutrir, do quanto eu devo me dar. Eu devo estender a mão para o outro, sim. Eu devo ser caridoso, generoso, né, com o outro. Só que, em primeiro lugar, eu preciso ser assim comigo mesmo. Essa caridade que eu quero fazer para o outro, essa oportunidade que eu quero dar para o outro, essa ajuda que eu quero dar para o outro, primeiramente eu preciso me dar. Se eu não fizer esse trabalho, provavelmente em uma situação eu vou me sentir em falta. Eu vou sentir que eu não estou exercitando, que eu não estou me sentindo independente emocionalmente. E aí eu vou buscar aquilo que eu não tenho no outro. E aí, adivinha, três espadas, sofrimento. Aquilo que você tem que se dar, o outro nunca vai conseguir preencher. Essa que é a mensagem, né? Se a gente não conseguir entender isso no primeiro momento, cara, a vida se torna desafiadora. A avenida que deveria ser livre para a gente trafegar em busca da nossa experiência, da nossa evolução, se torna congestionada. E aí, como é que vai descongestionar depois? Só vai se tornar livre quando você entender que as suas experiências particulares não necessariamente deva ser com o outro. Até você pode compartilhar, mas nunca deixe com que a sua individualidade se perca em prol do outro. E se você entender isso, você vai ter muito mais para somar na vida do outro, se for o seu caso. E mesmo que não seja, isso daqui também serve para você que está solteiro e que não está comungando com ninguém nesse momento. E também serve para você em qualquer área da vida que você possa imaginar que sirva, que você sinta que sirva, tá?
Energia dos signos de terra bastante forte aqui, tá? Que pode estar representando pessoas com quem você está lidando. Olha aí, um rei de paus, isso aqui é bastante interessante, tá? Mesmo que você seja um homem ou uma mulher assistindo, o rei de paus, ele é uma figura que ele sozinho, ele se sente completamente satisfeito, ele se sente completamente preenchido. O rei de paus pode representar uma figura bastante empoderada, né? Cara, o empoderamento pessoal é basicamente tudo isso que a gente está falando que precisa ser desenvolvido, né? Quando você se sentir completamente bem consigo mesmo na sua própria companhia, talvez seja o momento mais exato de você poder comungar com o outro de maneira justa, sem que a falta possa acontecer, tá? Porque uma pessoa que ela está completamente preenchido, mesmo que ela entre numa situação, não tem o que falte nela. Ela já tem tudo em si, ela é independente, ela entendeu esse recadinho que o Tarot quis mostrar da importância de ser livre, mesmo estando em uma comunhão, mesmo estando em uma parceria, em uma troca afetiva, mesmo que seja, tá? Hoje, o que acontece? A maioria de nós entra em relacionamento por falta e por carência. E isso, cedo ou tarde, vai mexer muito com as nossas questões. Porque como é que eu posso entrar em comunhão com o outro, sendo que falta em mim? O que eu estou buscando no outro que eu não posso me dar? É um medo que eu tenho de ficar sozinho, de não ser amado? O que é? Precisa ser entendido para que você possa se dar. Um dois de ouros. E o dois de ouros, além de representar parcerias, ele pode narrar que a gente está passando por dificuldade a nível do entendimento sobre tudo isso que a gente está falando dentro de uma parceria. Tem dois aqui, né? O dois de copas e o dois de ouros. É como que se você não aprender ou não exercitar isso que a gente está falando aqui, provavelmente você vai passar dificuldades depois. Vai criar dependência do outro, daquilo que você não se dá e você vai buscar no outro e não vai conseguir encontrar. Porque independente de eu estar em uma relação ou não, só uma pessoa pode ser responsável pela felicidade, que é você, que somos nós, indivíduos que conseguiram entender que a felicidade é uma coisa individual de cada pessoa. Eu posso compartilhar minha felicidade com o outro, desde que eu já tenha alcançado essa independência que me permitiu ser feliz. Senão, o que eu tenho para oferecer para o outro? E o mesmo eu digo para você que o ao contrário é verdadeiro. Você não pode permitir que alguém com falta entre na sua vida, senão essa pessoa não tem o que contribuir para você. Um quatro de espadas é uma carta que fala da reflexão, ao descanso do guerreiro. É o que a gente está falando. Se você não tem um momento para si, se você não tem um momento onde você tem essa possibilidade de meditar as suas questões íntimas e pessoais, talvez estar em uma parceria não seja muito o seu lance. Talvez você precise aprender tudo isso que a gente está falando antes de mergulhar em uma parceria. Talvez você tenha que viver mais experiências, buscar sua independência emocional, desenvolvê-la, para depois estar em comunhão com alguém. Mas isso não quer dizer que você deva sair da sua parceria, a menos que você não consiga
trabalhar essas questões que a gente está falando. Se você está numa parceria e não está conseguindo se sentir livre, não está conseguindo fazer as coisas que você gostaria de fazer por conta que você possa pensar que o outro não deixa, você tem que começar a repensar e ressignificar todas as questões que você vem vivenciando nesse relacionamento. Porque o relacionamento que prende, o relacionamento que não deixa você ser quem você é, facilmente se torna tóxico. Tá? E isso, um arcano muito interessante que pode nos fazer meditar sobre isso, é o arcano 13, a morte. Eu preciso ressignificar minha história, minha jornada. Eu preciso me dar essa oportunidade de, mesmo que dentro de um relacionamento ou não, eu permitir morrer para essa pessoa que eu sou codependente do outro, que não consegue enxergar que eu preciso desenvolver a minha independência emocional antes de comungar com o outro e ressignificar tudo isso daí e poder renascer com uma nova visão sobre as coisas, com uma nova perspectiva das coisas, com uma nova consciência sobre as coisas. Arcano maior é a morte, no fundo do maço. É tudo isso que a gente já falou. Tá? E aí eu vou finalizar a sua leitura, Gêmeos, porque já está com 26 minutos. E aí fica muito cansativo, não é todo mundo que gosta de leituras longas, tá? Eu gosto particularmente, tá? Mas você, é claro, vai poder comentar aí para mim a sua história, como você sempre faz. Tá? E a gente pode ter esse momento de interação um com o outro. Então, os signos fortes que se apresentam aqui, caso façam um sentido para você, é os signos de terra bem forte, com bastante exclusividade, o signo de touro, virgem e capricórnio. Tá? Áries bem forte, Áries, Leão e Sagitário e Escorpião no fundo do maço. Tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Quando ajudou ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Se for novo no canal e gostou dessa nossa maneira de trabalhar, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha se lhe for possível, porque tudo isso é significativo para o crescimento do nosso canal. E a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gêmeos, gratidão, boa sorte e até logo!